verdade, sem pensar que falo para alguém em particular. Eu quero dar o tema da minha mensagem sob, com S1B, sob as asas do Altíssimo. Uma mensagem baseada na história de Ruth, gente como a gente. Eu espero que a saga de Ruth, tão difícil para uma mulher, para qualquer ser humano, sirva de lição, que a gente possa nutrir nossa caminhada com uma certeza: Deus está no controle de tudo. Esse é o cerne da mensagem. Por isso que ninguém sabia, nem a banda sabia. O hino foi lindo, eu quero repetir. Agora, não é tanto sobre Ruth que você tem que saber. É bom saber sobre pessoas bíblicas, mas é bom saber a lição que nos deixam. E na história de Ruth, essa é a lição que a gente tem que tomar posse dela. Deus está no controle de tudo. Você me dizer isso comigo, repetir? Vamos lá comigo? Deus no controle de tudo. Você em casa outra vez comigo, todo mundo? Deus está no controle de tudo. Vamos ler Ruth 2, versículo 12, por favor. O Senhor retribua o teu feito. Esse é o texto que eu vou tomar como base apenas. Seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Irmãos amados, quando eu me deparo com esse texto, eu li toda a história de Ruth para preparar esse sermão. É claro que eu li várias vezes, mas hoje à noite merecia ler todos os 4 capítulos. Ruth é um livro pequeno, a saga de uma mulher, e termina de maneira muito linda. E eu fui consumindo, e esse versículo chamou muita atenção. Nessa parte final, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Isso é um caminho para dizer para a gente: se você precisa de ajuda, você tem que saber a quem buscar, aonde buscar e onde esperar até que a ajuda venha. Senão você se perde nos caminhos da vida. A história que eu vou começar contando é uma história verdadeira que houve num país chamado Portugal, onde Jonas estuda, com uma missionária brasileira. Então a história é 100% verídica. Essa missionária brasileira, ela sempre amou missões, e missões assim, de forma pessoal. Ela gosta de evangelizar pessoa a pessoa e lhes apresentar o plano da salvação. E ela, uma noite, foi morar em Portugal, com missões mundiais. E uma noite, chegando na sua casa, depois de um trabalho missionário intenso, numa certa cidade, era quase meia-noite. A Europa é mais segura do que o Brasil, e Jonas sabe disso. A gente caminha sem muito medo. E ao chegar no apartamento, abrindo a porta, meio escuro, ele ouviu uma voz, dizendo assim: por favor, fique calma, me responda, que horas são? Era a voz de um homem assaltante. E ela disse assim: 15 para meia-noite. Claro que com muito medo. Ele disse assim para ela: então prepare-se, faltam 15 minutos para você morrer. Ela tinha vindo de uma campanha evangelística, estava com um plano de salvação na cabeça. Ela disse assim ao rapaz, sem olhar para ele, ele de costas com a arma sobre ela. Ela disse: talvez você me mate, eu estou preparada, mas você está preparado para morrer também? Para tentar evangelizá-la. Quando ela disse assim para ele: você está preparado para morrer também? Ele baixou o revólver e saiu. Quando ele olhou para trás, que não viu ninguém, ela ligou para alguém e disse assim: é verdade, Deus estava cuidando da minha vida. Deus estava cuidando de mim. Só a mão de Deus seria capaz de fazer uma proeza dessa. Mais cedo ou mais tarde, e eu não quero ser profeta do caos, mas eu sou um homem da realidade. Mais cedo ou mais tarde, a vida nos apronta ou nos aprontará algo. Uma doença grave, uma grave crise conjugal, ou familiar, que envolve filho, etc.
uma questão forte na área do emprego, na área das emoções da gente, uma depressão profunda, um desencontro com tudo e com todos. De alguma forma, saibam, viver é se expor sempre aos perigos. E isso é inevitável. Agora escute isso, algumas dessas coisas que virão acontecer conosco, poderão acontecer, que nós não temos sobre isso nenhuma imunidade. Algumas delas, nós vamos saber lidar com isso. Há doenças que você procura o médico prescreve o remédio e você é curado. Há doenças que você escuta do médico e não tem mais jeito. Eu fiz o que a medicina me ensinou a fazer. Agora só Deus. Há situações em que você procura um psicólogo, ele escuta, lhe prescreve um caminho para a alma, você segue e você respira liberdade. Há outros que o psiquiatra prescreve medicação, você aprende a lidar com a doença, mas escuta, isso não tem cura e vai ser por muitos anos. E há coisas que você pode ser um homem musculoso, uma mulher forte, um homem viril, uma mulher determinada, homem intelectual, uma mulher muito esperta, gestora de si, mas vai entender que você tem limites. Você não vai saber o que fazer. E ainda que você tente, você não dará conta do que está passando. Eu mesmo, por várias vezes, já passei por isso. Quando você olha ao redor e só tem uma certeza, não tem certeza de nada. Não há um norte. Você diz, eu não sei o que fazer, a não ser que o Senhor me socorra. Essa é a essência do drama de Ruth. Uma garota, pelo texto bíblico, bonita, de origem judia, atraente, nova, super nova, e que em questão de tempo, Ruth é Jó de saias, é Jó de vestidos, é como se fosse um pouco da história feminina de Jó. Ruth encarna isso, nos versículos de 1 a 7, ela só tem perdas, ela perde literalmente o sogro, perde o marido, perde os filhos, perde o seu povo e perde o norte da vida. O que você faria se de repente você lhe fosse roubado tudo que você tem? O que você faria? Não é difícil? Vamos ler Ruth 1, de 1 a 7, para entender essa saga, por favor. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, como hoje há uma pandemia na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, isso era de Belém, daí Belém Efrata, de Belém de Judá. E vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, escute isso, o marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram-se com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth, nossa personagem. Ficaram ali por quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos, do seu marido, era Noemi, e Ruth também com isso, na sequência. Então, Ruth perdeu o marido e os filhos, se dispôs com ela, com Noemi, com as suas noras, aliás, Noemi, desculpe, com as suas 2 noras, Orfa e Ruth, e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Versículo 7. Saiu, pois, com ela suas 2 noras de lugar onde estivera, indo elas a caminho de volta para a terra de Judá. É uma história dramática só de perdas. Sem marido, sem sogro, sem ninguém. Ruth, cheia de sonhos, sai, pela tradição que nós sabemos, talvez só com roupa do corpo, em terras desertas, cheias de poeira, buscando refúgio a alguém. Só lhe restou uma pessoa, perdeu tudo e todos, a sua sogra, Noemi. Mas essa mulher também só ficou os pedaços dela. Alguém que, marcada pela vida, até o nome lhe foi trocado.
No texto diz, Noemi quer dizer agradável, seria mulher sorridente, mulher feliz. E agora ela vai se chamar Mara, que quer dizer mulher de muitas dores, quer dizer mulher amarga. Veja o capítulo 1, versículos 19 e 20, como isso acontece, porque na Bíblia os nomes têm a ver com o nosso estado de espírito. Então ambas se foram, Noemi e Ruth, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, chegando ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam as mulheres, não é essa Noemi? Não reconheceram Noemi. Estava marcada pela dor, cheia de rugas do tempo, de sofrimento nos olhos. Porém ela lhes disse, não me chamei mais de Noemi, me chama de Mara, porque com grande amargura me tem dado o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é interessante como o nosso rosto reflete também nosso estado de espírito. Nosso nome tem a ver com nossa alma, tem a ver com nossos olhos, nossos sentimentos. Então Mara quer dizer amargor, mulher amarga, amargura, dor. E eu poderia parar um pouquinho, antes de continuar, perguntar assim a você: se você fosse hoje colocar um papel, em função da sua alma agora, qual seria o seu nome? Esperança, alegria, fé, paz, ou, quem sabe talvez, medo, tristeza, luto, amargura, uma pessoa perdida na vida. E quando a gente escreve nosso nome, nós também assinamos como está a nossa alma. Mas começa a saga de Ruth, que interessa a gente. E de repente, no meio de tanta tragédia, Deus chega. Escute bem, você não tem ideia, nem eu tenho ideia, o quanto isso é verdade na Bíblia, de que nada que façamos, nada que passemos, que estamos enfrentando, está oculto aos olhos de Deus. Às vezes Deus se esconde dos nossos olhos, mas nós nunca dos olhos dele. Parece que ele saiu de cena para deixar você chorar, deixar você sofrer, deixar você esperando. Não, ele não sai de cena, ele tem algo a fazer. Chama-se providência de Deus. E Deus vai mostrar a Ruth os seus cuidados. Não era fácil para Ruth, uma mulher, naquela época, nova, sozinha, campestre, uma espécie de caipira judia, sair em busca de sobrevivência. Estava sujeita a ser sequestrada, os homens eram tarados, eram maus. Ela podia ser sexualmente abusada, explorada e até morta. Porque a mulher naquele tempo, sem o marido, sem o pai, um irmão ou marido, era uma mulher exposta a quem quisesse primeiro. Era símbolo de uma mulher perdida, sem dono, sem destino, sem proteção. E ela sai totalmente exposta para buscar sobrevivência. Às vezes é assim a vida. E aqui eu falo para as mulheres especialmente, para todo mundo. Chega um momento que você tem que sair de si mesma e enfrentar as dores, os lutos, os desafios, para fazer com que a família sobreviva, o casamento, a saúde. Está em jogo a sua sobrevivência vital, tanto a paz, quanto a fé, quanto a casa, a vida. Porque nessas horas, se esconder não leva a lugar nenhum. Nós também, homens, há momentos em que Deus exige que o homem se posicione e vá buscar fora de si o que Deus guardou. Vai buscar fora de si sua sobrevivência na luta, na batalha, no empenho, na oração, no trabalho, no suor. Porque pessoas que se isolam, se escondem, se expõem aos perigos da alma, muito mais perigosos que os perigos das esquinas, porque aqueles a gente vê, e esses a gente não percebe, às vezes se dão de forma inconsciente. Em Ruth 2, 12 e 3, conta como ela saiu buscando, sozinha, correndo riscos, um novo momento. Olha só, por favor, leia comigo. O Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo. Estavam duas, sozinhas, sem ninguém, só as duas. Todo mundo morrera, filhos, maridos, família, esperanças não ainda. Então Ruth tem em si a última coisa, a esperança, ela olha para o campo.
O mundo é um campo, é um lugar onde a esperança brota. Você tem que buscar lá. Você não pode ficar trancada num quarto. Ela disse: Noemi, me deixe ir para o campo. Eu vou apanhar espigas atrás daquele que me favorecer primeiro. E ela lhe disse: vai, minha filha. Tem gente que segura a gente. Tem gente que fomenta na gente movimento. Eu gosto de homens, escutem homens. Amo, que estimulam suas esposas a serem alguém na vida. Não gosto de homem que quer a mulher subserviente, escondida, apagada, apática, mórbida, sem palavras, sem vocabulário, sem sonhos, sem identidade. Apenas mulher de alguém. Gosto de mães, de sogras, de amigas, de irmãos e irmãs que dizem: vai, eu te sustento, eu te ajudo, eu te estimulo, conta comigo. E quando tudo parecia perdido, Ruth, uma jovem, disse assim: vamos pensar na linguagem nossa. Minha sogra, Noemi, não vou ficar aqui esperando a morte chegar. Deixa eu ir para o campo. Eu que podia, ela era campestre, era uma caipira, vivia nas terras dos moabitas. Tudo ali era uma cultura totalmente agrária. E se alguém achar em mim graça, eu vou colher espigas, eu vou queimar minhas mãos, mas eu hei de sobreviver. Estão passando fome, necessidade, solitárias. E Noemi disse: vai, minha filha. Tem horas que assim é a vida. Você tem que sair e colher espigas. Você precisa trabalhar suas mãos. Mãos de mulher não foram feitas apenas para manicure, para salão. Também foram feitas para a luta, para o empenho, para a oração, para a ação de graças, para a busca, para a pesquisa, para tudo aquilo que a vida exige. A mulher quer vencer. Homens também, vai. Eu sei que está me ouvindo, por isso eu digo com alegria, quando minha esposa, com a vida ganha, com o seu consultório de nutrição, com a sua clientela bem formada, uma das primeiras no Brasil a vencer nessa área, disse assim: Estevão, apareceu um novo ramo da nutrição, chama-se funcional. Tem um médico muito famoso em São Paulo chamado Laí Ribeiro. Essa nutrição está revolucionando o mundo. Eu queria aprender. Agora eu preciso ir para São Paulo todo mês, final de semana por mês. São 2 anos, o curso é caro, tem que pagar hotel, avião, mas isso vai mudar a minha vida. Eu disse: vá. Vá que eu sustento, vá que a gente se junta, a gente paga a passagem. Ele precisa que você me dê primeiro 24 cheques, são 2 anos. Então, tome, vá, filha. Vá para os campos que você entende que são bons para a sua vida. Eu queria perguntar aqui: você é alguém que estimula outros a crescerem na vida, a vencerem na vida? Você é alguém que diz assim: fique, não vá. Há pessoas que têm uma necessidade neurótica de controle, morrem juntos, mas não liberam o outro para sobreviver. Choram juntos, não liberam o outro para sorrir. Sofrem juntos, não liberam o outro para buscar ajuda. Isso não é bom para a vida. Vá, minha filha, disse então Noemi. E foi-se embora Ruth. E aí começa a história, para mim e para você. Quando Ruth sai, ela não conhecia o negócio chamado providência de Deus. Escute bem, na vida não existe para o crente coincidência. Coincidência é um princípio mais ou menos místico, mais ou menos esotérico, ancestral na humanidade, está no inconsciente coletivo da humanidade, para explicar o inexplicável. Porque eu estava naquele lugar, naquela hora, com tudo isso acontecendo. Mas o nome bíblico, teológico, para coincidência, chama-se providência. A gente não sabe, mas Deus está trabalhando. A gente não vê, Deus está fazendo. A gente não percebe, Ele está dirigindo nossos passos. Então olha bem para mim, eu sei que aqui alguns sabem que estão passando lutas grandes na vida, grandes na vida, grandes na vida. Mas escute, Deus está vendo. E a sua providência é como uma mão oculta trabalhando em favor dos seus. Você não está só. Deus está trabalhando a seu favor. Há um lenço nas mãos dele, lhe enxugando as lágrimas. Há uma bússola nas mãos dele, lhe mostrando o caminho. Há uma força com ele, lhe mantendo em pé.
e você não percebe, mas Deus está cuidando de você. Antes de prosseguir, ler sobre a providência, eu vou fazer uma coisa que eu preciso fazer agora. Eu vou pedir que todos vocês levantem as suas mãos. Levantem as suas mãos, todo mundo. Você em casa também, onde você estiver em casa. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu disser, você vai dizer assim, só essa palavra, eu creio. Não diga amém, diga assim, eu creio. Quando eu der o sinal, escute bem, levanta a sua mão. Haja o que esteja acontecendo. Eu não sei o que é, mas saiba, sua vida é importante para Deus. E Deus está cuidando da sua vida. A mão dele está lhe guiando. E a sua providência está lhe conduzindo para o caminho melhor. Você crê? Diga, eu creio. Eu creio. Eu creio. E dê glória a esse Deus e aplauda ele com força e alegria. Assim, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E Deus levanta um homem chamado Boaz. Aparece em cena. Parente, sabe, do marido de Noemi. Que coisa. A gente assim, do nada, surge alguém. Liga para você, abraça você, fala com você. Quem lhe mandou foi Deus. Do nada. E esse alguém era a mão de Deus nas mãos de um homem chamado Boaz. Escuta uma coisa. Com você, eu tenho um corpo. Com você, eu tenho meus membros funcionando. E sabe o que eu entendo? O meu corpo e as minhas mãos podem ser, quando eu permito, as mãos de Deus na vida de alguém. Quando eu falo, eu preciso crer que é Deus falando por mim para alguém. Isso dignifica a nossa vida. Então eu sou mais que um pastor, você é mais que um empresário, você é mais que uma pessoa. Você tem que ser mão de Deus para abençoar outras pessoas. Então veja comigo, Ruth 2, 4, 7, como chega a providência de Deus. Em Noemi, em Ruth vai chegar na sua vida. 2, 4 a 7, por favor, o livro de Ruth. Estamos sempre no livro de Ruth. Eis que Boaz, Ruth sai com a mesma Noemi, veio de Belém e disse aos seus trabalhadores, segadores, quer dizer, os que trabalham na cega, na colheita. Cega e colheita são sinônimos. Cega com S. O Senhor seja convosco. Disseram, amém, o Senhor te abençoe. Esse papo assim bem normal. Aí ele olha e vê uma moça diferente no campo. Ela foi procurar trabalho e deram trabalho a ela. Olha só, depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, quem é aquela moça? Mas veja que não é quem é, de quem é. Porque uma moça não podia ser sozinha, sem estar ligada a outrem. Ela tinha que ter um marido, ou um pai ou um irmão. A dada mulher naquela época tinha que ser ligada a alguém. Ela é esposa de fulano, é irmã de fulano, ou é filho de fulano. De quem é aquela moça? Lhe responderam, esta é a moça moabita, que veio com Noemi, das terras de Moabe. Disse-me ela, deixa-me buscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui com a gente, menos um pouco que estava na choça. Versículo de número 8, seguindo. Então Boaz disse a Ruth, ouve filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Agora olhe para mim e entenda, a mulher está sozinha, a vida lhe roubou o marido, os filhos, o sogro, o povo, o dinheiro, a saúde, mas não os sonhos, nem a força. Olha para mim, queridos, estou me vendo melhor. Muita coisa pode lhe roubar, tirar de você. Muitas coisas acontecem conosco. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi 2 irmãos, perdi muitos amigos, mas tem coisas que a gente não pode perder, porque Deus é quem nos deu. Você não pode perder nem os sonhos, nem a força para lutar. E quando você decide fazer assim, vem a providência de Deus, sem que você saiba. Então Ruth encontra homens que amparam
mais ou menos assim: entra aqui, colhe com a gente paga o teu dinheiro no final do dia. E Deus então manda Boaz. Só que Boaz, sem que ninguém soubesse, nem ele, Boaz, nem Ruth e nem Noemi, era parente do marido da Noemi. E Deus move Boaz para socorrer Ruth. E Ruth então passa a viver agora sob os cuidados de Moabe completamente. Vai mudando sua sorte. Nos versículos de 9 e 10 você vê isso mais forte. Vou pedir que a gente leia ainda Ruth 2, 9 e 10. Como Deus usa Boaz. Estarás atenta ao campo que cegar e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Ninguém mexe contigo. Essa é a voz de Deus escondida na voz de Boaz. Escute uma coisa: pode ser político, governador, prefeito, deputado, vereador, empresário, juiz. Se você está correto, se você está certo ou certa, se Deus tem um plano, ninguém toca você, Deus dá ordem. E eu disse Boaz a Ruth, disse a todo mundo: ninguém toca em você. Isso é coisa linda de Deus. E Deus vai chegando sem que Ruth entendesse isso. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos também bebem. Não é só estrangeira. Versículo, e vai crescendo. Então ela, inclinando-se com o rosto na terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Há pessoas que têm complexo de inferioridade, uma baixa autoestima. Ela diz assim: não entendo, eu sou estrangeira, eu sou invasora, estou aqui só querendo comer, você faz isso por mim? Está brincando comigo? Não. Boaz não sabia, Deus que manda fazer isso com você. A gente às vezes pensa que não, a gente pensa que não tem valor. A gente escuta de alguém: você não presta, você não sabe de nada, você vai sofrer, vou deixar você, vou largar você. A gente escuta de pessoas tão queridas, sabe, coisas estranhas, que nos fazem sentir pequenos. Deus manda alguém e diz: eu estou dizendo, ninguém toca você, porque você é meu servo, é minha serva, e eu dei ordem. E perto de Deus, ninguém é estrangeiro. E aí Deus começa a mudar a sorte completamente de Ruth. Todos nós aqui estamos vivendo um tempo difícil, buscando proteção. A gente se protege, bota máscara, tira máscara, lava as mãos, recolhe as mãos. E todo dia notícia: alguém foi interno, alguém está entubado, alguém está sendo destubado, alguém mortalmente adoeceu. A gente também não sabe as pessoas ao nosso redor. Então, se eu precisar de proteção, escute, eu preciso só contar com uma coisa: com a proteção de Deus. Nosso destino, nossa sorte, no sentido mais lindo da palavra, depende dEle. Ele é escudo, Ele é proteção. E eu lhe peço uma coisa: não tenha medo de nada nem ninguém nesse mundo, nessa sua vida. Se você está com Deus, você está seguro. Não tem perigo. E Davi entendeu essa experiência logo. E veja o que ele diz no Salmo 91, versículos de 1 a 4, versículo 9. O que habita, isso é lindo, gente, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, diz ao Senhor. Diz o que, meus queridos? Deus, Jeová, Altíssimo, grande Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte, Tu és o Deus meu, Tu és em quem eu confio. Gente, isso é vida no nosso coração. Você tem que dizer todo dia: Deus, olha para cima e diz: Tu és o meu refúgio, Senhor. Tu és o meu baluarte, ó Deus Altíssimo. E eu decidi me esconder à Tua sombra. Tu és o meu refúgio, e só em Ti eu confio. Olha como é lindo o versículo 9 desse mesmo Salmo. Diz ao Senhor: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e Tu fizeste do Altíssimo a Tua morada. Gente, me responda uma coisa entre vocês: quem aqui já passou experiências difíceis e descobriu só com essa frase: foi Deus? E repetiu:
foi Deus. Eu sei, foi Deus. Só pode ter sido o Deus da minha vida. Levanta a mão quem já passou por isso. Dê aleluia a esse Deus. Coisa linda. Você sai do hospital e diz: foi Deus que me manteve aqui por mais dias. Você sai de uma crise e diz: foi Deus que me manteve em pé até hoje. Você não sabe como pagou aquela conta, como caminhou aquele passo, como conseguiu aquela bênção, isso só tem explicação. Foi Deus. Por quê? Porque ele diz: porque tu fizeste do Altíssimo a tua morada. Por isso Deus veio e lhe honrou. E Deus começa agora a mudar as condições de Ruth e dar a ela o que ela não tinha, de uma maneira que a sua sobrevivência vai crescendo agora. Que diz assim a Bíblia: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Isso não é uma visão capitalista de bênção, não. Esse enriquecer aqui não é dinheiro guardado, dinheiro depositado, dinheiro aplicado. É ser Deus no estilo da miséria, da condição de pedintes para os outros, no campo dos outros. Deus dá o nosso campo, dá nossos sonhos e honra toda a nossa vida. E você, sem dores, fica feliz. Veja Ruth 2, de 14 a 18, como Deus vai mudando a sorte de Ruth. A hora que comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão. Agora é o dono da propriedade que diz: senta aqui comigo à mesa. Molha no vinho o teu pedaço de pão. Ela se sentou ao lado dos seus segadores e lhes deu grãos tostados de cereais. E quem estava com fome, olha agora, ela comeu e se fartou. Porque Deus é o Deus da abundância. Diz o Salmo 23, o meu cálice transborda. Se fartou. E ainda lhe sobejou. Ela lembrou que tinha uma sogra. E olha a sequência do versículo 15, por favor. Levantando-se ela para buscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo assim: até entre as gavelas deixa colher, e não há censures, não há prives. Versículo 16. Tirai também dos molhos algumas espigas, deixai-as, para que as apanhe e não a repreendas. Versículo 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanharam e foi quase uma efa de cevada. Versículo 18. Acho lindo isso quando ela diz: ela então veio à cidade e viu a sua sogra o que havia apanhado e também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Olha só, há uma oração que alguns ricos fazem, que Deus não escuta. Eles fazem, mas Deus não escuta. Que alguns fazem, mas Deus nunca vai escutar. É quando você só quer mais para você. Que interesse tem em Deus que você se torne uma pessoa possessiva, que acumule dinheiro e pronto? Deus dá para mim e para você, para que a gente tenha para a gente e também sobre para os outros. Isso é um plano de Deus. Eu não posso ter paz sabendo que eu tenho sobrando e tenho um irmão meu passando necessidade. Eu não posso, é muito cinismo meu saber que eu tenho guardado e minha família passa necessidade. Não pode. Então, Deus abençoou Ruth, que passava fome, que não tinha que comer, foi atrás de sobrevivência, encontrou um campo para colher espigas de trigo. E lá Deus mandou um homem, dono do campo, para dizer: cuide dela, dê mais do que ela precisa. E quando ela teve tudo, que comeu, que começou a entender o que é fartura, ela lembrou: eu tenho uma sogra que passou fome comigo, que chorou comigo, eu vou até lá e vou dizer: Deus me deu, eu também dou um pouco para você. Sabe por quê? Porque a generosidade atrai bênção, e a mesquinharia nos afasta da bênção de Deus. E eu queria fazer uma pergunta última a mim e a você, todos aqui. Se você fosse definir-se na vida, você se vê como uma pessoa generosa? Como você se vê então? Acho isso lindo de Ruth. E porque ela fez isso, Deus vai abençoá-la mais ainda. Porque Deus sabe de tudo. Quando a gente entende essas coisas, que Deus dá o necessário, Deus tem a sua providência, porque Deus sabe que a gente precisa. Quando Deus sabe que a gente é capaz de louvar a Deus na crise, na pandemia do corona,
Deus vê você na igreja, enfrentando medo, mas está aqui para louvá-lo. Quando Deus sabe que você é capaz de dizer que Ele é Deus, tendo conta para pagar, o negócio fechando, a enfermidade se avizinhando, difícil em casa, e ainda assim você canta hinos a Deus, se prepare, Deus vai muito abençoar você, muito, sobre a sua vida. Nessa perspectiva eu profetizo, viram ainda muitas e muitas bênçãos em nome de Jesus. E a gente tem que viver com o apóstolo Paulo, quando ele disse em Filipenses 4, de 11 a 13, que eu estou estudando com a igreja pela manhã. Veja o que ele diz: digo isto, não por causa da pobreza, que eu aprendi, eu Paulo, a viver contente, em toda, qualquer situação. Eu sou servo de Deus, eu sou apóstolo, no meu caso eu sou pastor. Que Deus é esse que eu só descubro que existe quando eu estou com o salário pago, as contas pagas, saúde em dia? Que Deus é esse que eu só reconheço que é Deus quando eu estou bem, eu tenho dinheiro para gastar com o que eu preciso? E de repente a igreja fechou meses e eu continuo servindo a Deus. Não tinha ninguém aqui e eu continuo vindo prestar culto a Deus, pregar para você em casa. Senhor, eu aprendi a ser pastor com a igreja aberta, a igreja fechada. Senhor, não importa qualquer situação, Tu és Deus. E se você quer que Deus mude sua sorte, aprenda uma coisa. Diga: Deus, não importa o que acontecer, Tu serás sempre o meu Deus. No versículo, na sequência de 11 a 13, Paulo diz: tanto eu sei ser humilhado, como Ruth estava quando perdeu todo mundo e foi buscar ajuda nos campos de alguém. Quando comecei honrado, quando ela viu que Boaz estava ali honrando. De tudo, em todas as circunstâncias, eu tenho experiência. Isso chama-se maturidade, tanto na fartura como na fome. Assim na abundância esqueceis. Aí vem um versículo famoso, que a maioria dos crentes tira do contexto e usa de forma ufânica, uma ufania que empobrece o texto bíblico. Esse tudo eu posso não quer dizer uma coisa mágica, não quer dizer uma coisa, sabe, mística, uma coisa assim do nosso ego. Tudo eu posso, como se eu fosse poderoso. Que Paulo está dizendo assim, que mesmo tendo fartura, tendo meu carro novo, minhas contas pagas, minha feira na geladeira, meu freezer tudo direitinho, eu sei que foi Deus. Mas também, quando veio a crise, eu tenho que vender o carro, eu tenho que diminuir a feira, cortar as viagens, diminuir os gastos, ainda assim Ele é Deus. Quando apertou desempregado, Ele era Deus. Quando eu vim buscar na igreja uma cesta básica, era Deus me dando a cesta básica. E eu fiquei firme. Então eu digo: tudo eu posso, porque Ele me fortalece. Essa é uma fé madura. Madura. Senhor Deus, e a minha vida está difícil, é luta. Senhor, Tu estás olhando meu casamento, minha saúde, minhas finanças, minha família, minhas emoções, minha psique. Senhor, estou em tempo, Senhor, de mudar tudo. Minha cabeça está difícil nessa pandemia, mas Senhor, estou aqui firme, e no Senhor eu posso tudo. Não vou morrer, não vou desistir, porque Tu és a minha força e a minha fortaleza no dia da angústia. Quando a gente vive isso, a gente entende que só o Senhor é Deus. Escute, nem marido, nem esposa, nem homem algum, nem cheque algum, nem dinheiro nenhum mundo muda nossa sorte, somente a providência de Deus. E Deus tira o pranto e coloca, olhe, sob as suas asas, alegria na nossa alma. Eu vou dizer uma coisa a você, estou já terminando. Se prepare, porque Deus tem para você ainda guardada muita alegria no Senhor. Só lhe peço uma coisa: fique debaixo das suas asas. Veja o que Davi disse no Salmo 63:7. Que coisa linda esse salmo. Veja bem: que Tu, Senhor, tens sido meu auxílio, e à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. Não é lindo, gente? Tu, Senhor, tens sido meu auxílio. Tu sabe, Senhor, não está fácil, mas, Senhor, à sombra das Tuas asas, Senhor, eu tenho um cântico nos meus lábios. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Escutem, às vezes eu me emociono, porque isso tem a ver muito com minha alma. Mas, quando começou o mês de abril, irmãos nossos
estavam morrendo. Um querido partiu sem a menor necessidade. O Tiago foi para a UPA, medicar errado, vai para casa. No outro dia, um remedinho qualquer, vai para casa. No terceiro dia, veio para ser entubado e morrer. Lá na frente, nosso irmão Adson, que se interna, passa meses até partir. E eu me lembro quando no mês de abril eu desci aqui, tudo escuro, só tínhamos eu e a mídia. Eu morrendo de medo de ser contaminado, ficava ali escondido atrás. Eu acabava meu sermão e ia embora para casa. Eu saí de casa de luvas, para vocês terem ideia. E morreu o Tiago. Eu cheguei no meu carro, disparei em lágrimas e bati assim no volante do meu carro. Senhor, eu estou sofrendo, mas eu estou dizendo, Tu és bom, Tu és muito bom, Tu és bom demais. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar um minutinho para você dar glória a Deus no seu cantinho. Exalte a Deus agora, dê aleluia a Deus na sua vida. Lembre dos feitos do Senhor. Diga: Deus, Tu és bom para mim, Senhor, para a minha vida, meu trabalho, minha saúde. Diga: Deus, Tu és bom, Senhor. Porque, Senhor, somente debaixo das Tuas asas nossa alma volta a ter um cântico de júbilo. E sabe como termina? Assim: Ruth tem uma história mudada, como a sua vai mudar. Olha, no início de Ruth, sem Deus, sem marido, sem filhos, sem sogro, sem povo, sem lar, uma forasteira em busca de pão, em busca de dignidade, sem saber que ela peregrinava no mundo e Deus trabalhava em favor dela. O final dessa história, gente, é de chorar de emoção. Quem é nosso Deus? É como eu e você agora, você pensa que está sozinho, Deus está trabalhando para você. Aí de repente, de 11 a 13, há uma coisa nova. Agora Ruth está com Deus. Glória a Deus. Ruth encontra o marido. Perdeu o filho, Deus lhe dá outro filho. Desse filho que Deus lhe dá, virá Davi. Nasce Obed, que é o pai de Jessé, que vai ser o pai de Davi. E Davi é a esperança de Israel. Olha só, da história de uma menina sofredora, nasce a semente do rei messiânico Davi. Da sua semente vão nascer histórias bonitas. Você não tem ideia das coisas. E Ruth agora tem pão, tem celeiro, tem lar, volta para Judá, tem o povo de Judá e tem seu Deus. Veja comigo Ruth 4, 10 a 13, que coisa linda. E também toma por mulher Ruth, olha, agora Boaz, agora assume Ruth como esposa. O dono da propriedade, que uma mulher servia como camponesa, vai ser o marido dela. A Moabita, que foi esposa de Malom para suscitar o nome desse sobre sua herança. Além disso, faz esposa, não era uma amante, era esposa para ter direito à herança. Todo marido de verdade quer ver os seus filhos e a sua esposa bem no futuro. A sua herança tem que ser bem cuidada, tanto espiritualmente como também de forma material, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Depois disso, de que hoje sois testemunhas, versículo 11. Todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambos edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e fazes de nome afamado em Belém. Lembra que Jesus nasceu em Belém, Efrata. Então Ruth, moabita, que perdeu todo o seu povo, vem agora para Belém, para Judá, para ter cidadania diferente, deixar de ser estrangeiro para ser cidadã de um povo de onde virá o Messias Jesus. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor der a esta jovem. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher.
coabitou com ela, quer dizer, fez amor com ela, e o Senhor lhe concebeu que também tivesse um filho. Olha só, irmãs e irmãos, ela perderam a casa, Deus lhe dá um lar. Perderam o marido, Deus lhe dá outro. Perdeu os filhos, Deus lhe dá agora, lhe restitui. Deus é Deus de restituição. Oh, glória a Deus por isso. No versículo 14 e 17, eu choro quando lembro o que Deus faz com essa história. Veja bem. Então as mulheres disseram a Noemi, já a velhinha Noemi: seja o Senhor bendito. Quer dizer, Deus é glorificado na vida de Noemi, já velhinha demais, que não deixou hoje de te dar um neto. Noemi perdeu tudo, agora era Mara. Que será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste teu neto. Ele será restaurador da tua vida, Noemi, e vai consolar a tua velhice, pois tua nora que te ama, isso é lindo, nora que te ama, deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, que era Obed, e o pôs no regaço, nos braços, e passou a cuidar dele. Olha que coisa linda agora. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Agora prepara o coração. As vizinhas, as mulheres, as amigas de Noemi deram o nome ao menino. Vai se chamar Obed. Agora escuta essa frase: pequena, profética e completa e poderosa. Obed, que foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Você não tem ideia do que Deus vai fazer com a sua descendência, meu irmão, minha irmã. Não maldiga da vida dos seus filhos, dos seus netos. Você não tem ideia dessa semente. Vai nascer bênção para o reino de Deus e do mundo. Eu nasci num sertão na Paraíba, num sítio escondido entre muitos sítios. Não importa onde a gente nasça, importa é quem é o nosso Deus. Escute, abençoe a sua descendência, abençoe a sua história. E aquela menina perdida agora era mãe de um filho, e seria avó, literalmente, do rei Davi. E Davi foi a semente de onde veio Jesus. E tu, Belém Efrata, tudo começou aí com Ruth, que sem terra e sem povo, Deus lhe deu uma terra e um povo, Judá, Belém, de onde viria o Messias. Para terminar, eu pergunto: o que essa história de Ruth nos ensina? Primeiramente, nos ensina que Deus está por trás de tudo. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. Estou terminando. Deus está por trás de tudo, na cortina da eternidade. Eu estou usando uma metáfora muito linda. Você não percebe? Por trás dela estão as mãos e os olhos do Criador do universo, que lhe ama, que viu você nascer. Não estraga esse plano. E quando ele abre a cortina, ele lhe mostra cenários do seu amor, da sua graça, da sua beleza, e vão contemplar no Senhor o quanto Deus lhe ama. Escute a sua geração de agora que virá, vai contemplar na sua vida a grandiosidade do amor de Deus, que Deus lhe ama muito. Agora você tem que entender que Deus tem planos, você nem sabe, tem pensamentos que você não dá conta, mas assim é o Senhor. Eu iria morrer num sítio, vieram um padre fazer para mim a extrema-unção, e eu estou aqui pregando. Vocês vão conhecer, se estiver aqui me ouvindo, ela está me ouvindo, você vê em breve. Eu contei ontem para a juventude. Ontem, nesses dias, uma jovem que me procurou. Escute isso, me procurou. Vocês vão conhecê-la aqui. Deus disse assim a ela: você vai viajar à Europa como missionária. E Deus disse: você vai pregar na Rússia. Deus deu o nome de países para ela. E assumindo a promessa, escute a promessa. Ela recebeu um diagnóstico: você tem câncer, você só tem
3 meses de vida, em São Paulo. Mas havia uma coisa, um médico deu um diagnóstico, e Deus fez uma promessa, você vai querer em quem? Agora escuta uma coisa, eu e você, todos nós, estamos debaixo de promessas de Deus. Você tem promessas, e Deus vai cumpri-las. E um dia ela virá contar essa história. Ela não morreu. 10 anos já se passaram. Ela foi para a Rússia e pregou. Foi para aquela casa que pregou. Ela está em nossa igreja para falar sobre missões. Para dizer, quando Deus tem promessas, ninguém muda isso. Deus tinha uma promessa com Ruth, ela não sabia. Deus tem com você e talvez você não saiba. Por favor, veja comigo Isaías 55, versículos 8 e 9. Para você, escute isso, eu estou orando para terminar já. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Você está peregrinando, você não sabe que rotas Deus traçou para você ainda. Você está meio perdido, você não tem ideia dos planos do Altíssimo para você. E Ele diz claramente, os meus caminhos não são os seus caminhos. Ele diz, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e também os meus pensamentos são bem mais altos que os seus pensamentos. Não queira morrer, não queira desistir, pare de murmurar, você não está só. Deus traçou caminhos de bênção para a sua vida, e são muito diferentes do que você imagina, não estão no seu GPS humano, algo que Deus está revelando, quando você crê na providência dEle. E Jeremias entendeu muito isso, 29:11, ele diz assim, eu sei o Senhor, eu acho esse versículo lindo, irmãos, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, não são pensamentos de mal, são de paz, para vos dar aquilo que desejais. Quem vive, irmãos, nessa esperança, não pode desistir jamais. A gente tem que aprender finalmente com Ruth, que nas dificuldades da vida, as mais agudas, as mais profundas, a gente tem que recordar uma oração de Davi e uma promessa, um convite de Jesus. Se você entende esse jogo entre oração e um convite, na hora mais aguda, você está no caminho da vitória. Olha como Davi ora, Salmo 57:1, tem que ser a sua oração de à noite. Diz assim Davi, ó Deus, tem de mim misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem essas calamidades. Que oração linda, gente. Senhor, até que passe essa pandemia, Senhor, eu me escondo nas tuas asas. Senhor, eu me refugio, Senhor, tem misericórdia da minha família, dos meus filhos, do meu casamento, do meu trabalho, da minha vida. Ó Senhor, Tu és o meu abrigo, eu me escondi sob as tuas asas, Senhor, até que tudo isso passe. Mas se eu estou com o Senhor, eu sou vencedor. E Jesus faz um convite, nessa época difícil que vivemos. Mateus 11, 28, 29, Ele diz assim, para mim e para você, vinde a mim, cansados, mascarados, medrosos, sobrecarregados, tímidos, apavorados, ansiosos, sofredores, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu não sou um carrasco, eu não sou um patrão, eu não sou um padrasto, eu não sou um déspota. O meu jugo é suave, porque eu, Jesus, sou manso e humilde de coração, e em mim, debaixo das minhas asas, achareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, eu queria orar com vocês, a oração
de Abacuque 3, 17 a 19, que eu acho que é a oração mais linda, principalmente que a gente vive em nossas vidas. E Abacuque solta sua voz de maneira muito linda, diz assim: ainda que a figueira não floresça, meu Deus, contra tudo e contra todos, ainda que não haja fruto da vide, estou colhendo nada por enquanto, perdi meu emprego, ainda que o produto da videira, da oliveira minta, ele disse que nasceu na estação e não nasceu, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado nenhum para o pasto, para a sobrevivência. Todavia, porém, contudo, ainda que de tudo assim estranho, que morra a sogra, os filhos, o marido, que eu perca a minha cidade, minha casa, ainda que eu perca tudo, ainda assim, eu vou me alegrar no Senhor, e eu exulto no Deus da minha salvação. Dê glória a esse Deus, por favor, dê glória a esse Deus. Esse versículo último, enquanto a banda sobe aqui o púlpito, é para você e para mim, para uma certeza: nós estamos debaixo de promessa. Eu vou pedir que você diga isso num pronome pessoal, diga assim: eu estou debaixo de promessas de Deus. Quem crê, diga isso outra vez, de verdade. Vamos lá? Eu estou debaixo de promessas de Deus. Você também em casa, diga isso. Por isso, para terminar, Isaías 55, 10 e 11 mostra que essas promessas são verdadeiras, porque, para mim e para você, concluindo, como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão que come. Veja o versículo 11, assim será, glória a Deus por isso, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Escute, você está debaixo de promessas de Deus. Eu sei que passamos 2 minutinhos só